Meu nome é Júlia Frata Mahmoud, eu sou orientanda do professor André Sartopolo e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso do bacharelado em Química com o tema Uso de compostos polipridínicos de rênio na fotorredução do gás carbônico. A energia solar é uma alternativa vantajosa quando pensada como fonte energética, uma vez que é limpa, renovável, inesgotável e abundante. Ela pode ser convertida tanto em energia elétrica, processo realizado pelas células fotovoltaicas, quanto em energia química, processo natural realizado diariamente pelos organismos vivos, denominado fotossíntese. A fim de copiar este processo, alguns sistemas utilizam fótons como reagentes de reações que geram processos físicos e químicos, os quais são foco de uma área que vem ganhando relevância, a fotossíntese artificial. Os sistemas capazes de fazer esta conversão de energia solar em energia química, eles são baseados no uso de compostos que absorvem luz na região visível do espectro solar, podendo assim iniciar a transferência de energia e elétrons. Nesse contexto, a fotorredução do gás carbônico ela aparece como uma alternativa interessante, pois possibilita a conversão do CO2 em produtos com maior conteúdo energético, como monóxido de carbono, ácido fórmico, metanol e metano. Há um grande interesse no uso de compostos de coordenação em sistemas fotoquímicos, uma vez que eles podem incorporar diferentes ligantes em seus tempos metálicos e assim responderão de diferentes formas às excitações, já que sofrerão transições eletrônicas distintas. Aqui eu trouxe uma reação que dá uma visão geral a respeito de como ocorre a fotorredução do gás carbônico. Então, primeiramente, o fotossensibilizador, que é o composto de coordenação, irá absorver a luz e passar para o seu estado excitado. Esse fotossensibilizador no estado excitado, uma vez que ele está na presença do doador de sacrifício, o qual será responsável em fornecer o elétron necessário para que a fotorredução ocorra, haverá uma reação de transferência eletrônica, onde o fotossensibilizador reduz e o doador de sacrifício oxida. O fotossensibilizador reduzido irá reduzir o catalisador, e é este catalisador reduzido que, em contato com o gás carbônico, irá convertê-lo em produtos de maior conteúdo energético. Os compostos polipiridínicos de rênio, eles chamam a atenção nesta área, pois eles absorvem intensamente na região do visível. Além disso, eles possuem como estado de mais baixa energia o tripleto MLCT, favorecendo assim os processos de transferência eletrônica necessária para que seja realizada a fotorredução. Mais do que isso, vale citar que eles são eficientes, pois eles atuam como fotossensibilizadores e catalisadores, ou seja, eles são denominados fotocatalisadores. A fim de simplificar um pouco melhor como serão as etapas da fotorredução do gás carbônico utilizando o fotocatalisador, ou seja, o composto polipiridínico de rênio, é apresentada as estruturas do composto de coordenação. No caso, foi utilizado como ligante polipiridínico a fenantrolina, que foi utilizada no trabalho, e como ligante axial não foi especificado. A primeira etapa é a absorção da luz pelo composto, fazendo com que o mesmo atinja o estado excitado MLCT, o qual a transferência de carga é feita do metal para o ligante. O elétron que estava no orbital HOMO, ele será estado para o orbital LUMO, deixando assim uma lacuna que será preenchida pelo doador de sacrifício, que no caso é a trietilamina, conhecida como TEA. Ela será responsável por suprimir redutivamente o íon rênio, permitindo que esse elétron possa ser transferido para o ligante polipiridínico. É esse elétron que posteriormente vai reduzir a molécula de CO2. Bom, a próxima etapa é a substituição do ligante axial pela molécula de solvente. Após isso, várias etapas ocorrerão no ciclo catalítico até que ocorra a conversão do gás carbônico em produtos com maior conteúdo energético e o fotocatalisador volte ao seu estado inicial. Dentre os objetivos do meu trabalho, o primeiro deles foi sintetizar e caracterizar alguns compostos polipiridínicos de rênio. Foi utilizado como ligante polipiridínico a bipiridina, a fenantrolina e a difenilfen, e como ligante axial o cloro e o tiocianato. Posteriormente, foi realizada a investigação de propriedades químicas, fotoquímicas e fotofísicas e, por fim, estabelecida a metodologia fotoquímica para investigar todo o processo de fotorredução do gás carbônico. Foi estabelecida uma ordem das sínteses baseada na facilidade da substituição do ligante axial. Então, primeiramente foi feita o cloro complexo, o nosso intermediário foi o ligante axial triflato e, por fim, o tiocianato. Vale ressaltar que as sínteses foram realizadas para todos os ligantes polipiridínicos em estudo. A primeira rota sintética, então, foram as do cloro complexo. Elas são iniciadas através da adição do pentacarbonil cloro e do ligante polipiridínico. Nesse caso, eu exemplifiquei com a fenantrolina em chileno. O sistema é deixado em refluxo por 3 horas e então é obtido o composto com grandes chances de estar impuro. A fim de remover tais impurezas, é feita a filtração a vácuo, o filtrado é descartado e o precipitado é lavado com éter. Todos os rendimentos foram equivalentes aos da literatura. A segunda rota sintética, então, será dos compostos com o ligante axial triflato.
A síntese é iniciada a partir do cloro complexo obtido anteriormente, deixado em agitação e borbulhamento de argônio em diclorometano por 1 hora. Posteriormente é adicionado o ácido tríflico e novamente deixado em agitação e borbulhamento de argônio por mais 1 hora. Ao fim, é adicionado o éter e então é obtido o composto, grandes chances em sua forma impura. A fim de retirar tais impurezas, é feita a filtração a vácuo, o filtrado ele é descartado e o precipitado é lavado com éter. Vale ressaltar que, novamente, todos os rendimentos foram equivalentes aos da literatura. A terceira e última rota sintética é a da substituição do ligante axial pelo tiocianato. Então, o composto obtido anteriormente com o triflato é dissolvido em metanol e deixado em refluxo e agitação. Paralelamente, o tiocianato de sódio também é dissolvido em metanol e, após o período de 1 hora, ele é adicionado na agitação com o complexo e o sistema é deixado em refluxo por 4 horas. Ao fim disso, é obtido o composto de forma impura e é realizada novamente a filtração a vácuo a fim de retirar tais impurezas. O filtrado é descartado e o precipitado é lavado primeiramente com água e posteriormente com éter. Novamente, os rendimentos foram equivalentes aos da literatura. Os compostos eles foram caracterizados por diversas técnicas, entre elas a espectroscopia eletrônica na região do VEVIS, a espectroscopia de luminescência, a voltammetria cíclica e os experimentos eletroquímicos e o tempo de vida de emissão. Para o processo de fotorredução de CO2, foi utilizado o sistema de irradiação e, a fim de analisar os seus produtos, foi utilizada a espectrometria de massas. A primeira caracterização realizada foi a espectroscopia eletrônica. Nesse caso, é dado o espectro eletrônico dos clorocomplexos. A gente consegue verificar bandas na região de 200 a 330 nanômetros e elas são atribuídas às transições localizadas no ligante polipiridínico, ou seja, as transições intraligantes. Já na região de 350 a 430 nanômetros, a gente verifica as transições de transferência de carga do metal para o ligante, ou seja, MLCT. Olhando mais a fundo esse espectro, a gente consegue tirar algumas conclusões. Então, a primeira, o eixo Y ele está dado em ordem de absortividade molar. Essa absortividade molar é um valor específico de cada substância e vai indicar a probabilidade da transição eletrônica ocorrer. Uma vez que esse valor é alto, e no caso dos nossos compostos está na ordem de 10 a quarta, muito alto, as transições que ocorrem elas são totalmente permitidas e obedecem tanto à regra de seleção por spin, como à regra de seleção de Laporte. Olhando para a região de maior energia, que é essa região de 250 a 330 nanômetros, onde ocorre a transição interligante, a gente percebe uma maior absortividade dos compostos de difenilfen em relação aos outros. E isso é explicado devido à sua maior conjugação, decorrente da presença dos substituintes fenilas no ligante. Dessa forma, também é visto que a absortividade do composto com fenantrolina será maior que a da bipiridina. Já na região de menor energia, onde é observada a absorção MLCT, a gente consegue analisar a diferença da absortividade molar entre os 3 compostos e a gente verifica que, novamente, o difenilfen tem a maior e a bipiridina possui a menor. Essa diferença também vai ser justificada pela diferença da estrutura dos ligantes, onde o difenilfen vai possuir uma maior conjugação e assim ele vai ter uma maior intensidade de absorção de luz, e isso vai refletir no seu maior valor de absortividade molar. Na tabela é apresentados os valores de absortividade molar tanto dos clorocomplexos, tanto aqueles com tiocianato. A gente verifica que eles também vão apresentar bandas na região de maior energia que são atribuídas às transições interligantes, assim como aquelas vistas na região de 350 a 430 nanômetros também serão atribuídas ao MLCT, assim como o dos clorocomplexos. A substituição do cloro pelo tiocianato, ela não resultou em grandes alterações nos valores de absortividade molar, e isso confirma que a absortividade depende principalmente dos ligantes polipiridínicos neste caso, os quais permaneceram os mesmos. A gente consegue verificar que na região de maior e de menor energia não teve deslocamento dos picos em seus comprimentos de onda máximo. E isso se dá pois o cloro é um aleto e o tiocianato é um pseudoaleto, então eles possuem características eletrônicas bastante próximas. A próxima caracterização foi a espectroscopia de luminescência. Porém, antes de apresentar os espectros de emissão, eu gostaria de falar a respeito do diagrama de Jablonski para que a gente tenha um entendimento melhor do que apresenta estes espectros. Bom, os compostos polipiridínicos de Rennes em seu estado fundamental singleto, que corresponde ao S0 da imagem, eles serão excitados pela luz, ou seja, eles absorverão os fótons e atingirão inicialmente o estado excitado de mesma multiplicidade de spin. Ocorrerá o processo de conversão interna, em que haverá perda de energia por processos não radiativos e até que ele atinja o estado excitado singleto de menor energia.
Nesse momento, ocorre o cruzamento intersistema para que ele consiga atingir o estado excitado tripleto, ou seja, houve a troca na multiplicidade de spin. Ocorre a conversão interna, ou seja, novamente a perda de energia não radiativa, para que ele atinja o estado excitado tripleto de mais baixa energia. É nesse estado que pode ocorrer tanto a emissão quanto a reação fotoquímica de CO2. O retorno do composto ao estado fundamental a partir do estado tripleto MLCT é acompanhado pela emissão de fótons, que é observada nos espectros de emissão. O espectro apresentado é referente aos clorocomplexos. A gente verifica que ele apresenta uma banda de emissão larga e não estruturada, que é típica de emissões provenientes do estado excitado de mais baixa energia tripleto MLCT. Uma coisa interessante que a gente percebe é que a luminescência é observada entre 500 e 700 nanômetros. É uma região com uma energia bem menor se comparada às bandas do máximo de absorção apresentadas anteriormente. Bom, esse deslocamento que a gente percebe, ele é denominado deslocamento de Stokes. E ele ocorre devido à diferença entre a energia do fóton absorvido e do fóton emitido, pois, como eu expliquei sobre o diagrama de Jablonski, haverá processos não radiativos que levam à perda de energia. Bom, verificando os valores da tabela que há tanto do cloro complexo quanto daqueles com tiocianato, a gente percebe que eles são bastante semelhantes aos seus equivalentes. E isso a gente faz com que a gente conclua que a substituição do ligante cloro pelo tiocianato também não gerou diferenças consideráveis no processo de emissão, que está de acordo com as características desse ligante. Outro fator interessante que a gente percebe é que os compostos com FEN e com bipiridina, eles possuem o seu máximo de emissão deslocados para a região de maior energia, se comparados ao com difenilfen. Isso é explicado pois ocorre uma maior estabilização do estado excitado no composto em decorrência aos grupos fenilas presentes no ligante de fenilfen. Essa estabilização ela ocorre pois há a redução do ângulo de diedro formado entre o grupo fenila e o anel de fenantrolina, aumentando o efeito de ressonância do ligante, o que leva a uma maior estabilização do estado excitado e resulta no deslocamento observado para a região de menor energia se comparado aos compostos com fenantrolina e bipiridina. As curvas de decaimento de emissão em função do tempo de vida dos cloros complexos são apresentados neste espectro. A gente percebe que os complexos eles seguem a tendência em que aqueles com difenilfen possuem tempos maiores do que aqueles com fenantrolina, que são maiores do que aqueles com bipiridina. Isso é explicado se a gente comparar suas estruturas. A gente verifica que possui algumas diferenças e isso vai interferir bastante na rigidez e na estabilidade da molécula no seu estado excitado, contribuindo para o aumento do seu tempo de vida. A gente verifica pelos valores da tabela também que os complexos com o ligante polipiridínico difenilfen eles vão possuir os maiores valores de tempo de vida da série. E a explicação para isso é exatamente a mesma que eu dei anteriormente. Vai ocorrer a redução do ângulo de diedro entre o ligante fenantrolina e as suas substituintes fenilas. Isso vai ocorrer no estado excitado, vai aumentar a coplanaridade do ligante, ele vai ficar mais estável e, consequentemente, o tempo de vida da espécie no estado excitado tripleto MLCT será maior. O comportamento eletroquímico dos compostos de coordenação preparados foi avaliado por meio dos voltamogramas cíclicos e de pulso diferencial. O espectro apresentado é referente ao cloro complexo com o ligante de polipiridínico fenantrolina. Para todos os compostos preparados foram observados na região de potenciais negativos processos referentes à redução do ligante polipiridínico, enquanto na região de potenciais positivos foi observado o processo de oxidação do centro metálico de rênio 1 a rênio 2. O uso de diferentes ligantes polipiridínicos e axiais permitiu modular os potenciais dos compostos. Vale ressaltar que o comportamento da voltametria de pulso diferencial foi bastante similar entre o cloro complexo e aqueles contendo tiocianato. A partir dos potenciais determinados eletroquimicamente dos espectros de emissão já apresentados, foi possível determinar o valor da energia do gap HOMO-LUMO dos compostos, assim como os potenciais do LUMO, que corresponde ao orbital molecular desocupado de mais baixa energia. O comportamento eletroquímico da trietilamina, conhecida como TEA, que é o doador de sacrifício utilizado nos experimentos de fotorredução de gás carbônico, ele também foi investigado através de experimentos de voltametria cíclica e de pulso diferencial. Para que ele seja empregado como doador de sacrifício, os valores de potencial redox dos complexos devem ser mais positivos que o do TEA, para que assim o processo de supressão redutiva seja termodinamicamente favorável. Então, a partir da reação, só para relembrar, após o nosso fotocatalisador, que é o composto polipiridínico de rênio, absorver luz, ele irá atingir o seu estado eletrônico excitado, ou seja, ele vai promover um elétron do orbital HOMO para um orbital denominado LUMO, deixando assim uma lacuna no HOMO que vai ser preenchida pelo elétron doado pelo TEA.
O estado excitado, então, ele é suprimido redutivamente, produzindo um fotocatalisador reduzido e um doador de sacrifício oxidado. É esse fotocatalisador que vai transferir esse elétron eficientemente para o gás carbônico, de maneira a formar um produto de maior conteúdo energético. A gente verifica por essa tabela que os clorocomplexos eles possuem valores de potencial de oxidação que seguem a tendência do difenilfen ser maior que o fen, ser maior que a bipiridina, enquanto os tiocianato não. O maior deles é o de bipiridina, seguido do difenilfen, seguido do fen. Vale ressaltar que para que a supressão redutiva ocorra, essa diferença entre os valores de potencial de oxidação do TEA e dos complexos tem que ser grande. Então, visualizando essa tabela, a gente verifica que as diferenças maiores são vistas no cloro complexo com o ligante polipiridínico difenilfen e naquele com tiocianato que possui o ligante polipiridínico bipiridina. Para determinar uma metodologia de investigação da fotorredução do gás carbônico catalisada pelos compostos polipiridínicos de rênio, foi realizada inicialmente a irradiação de uma solução contendo o complexo com triflato e o ligante polipiridínico bipiridina sob borbulhamento de gás carbônico e irradiação, porém sem a presença do doador de sacrifício TEA. A gente percebe que em 16 minutos de experimento, as variações no espectro ainda foram bem discretas. A fim de verificar o papel do doador de sacrifício e da luz no processo de fotorredução do gás carbônico, o mesmo experimento foi realizado novamente. Em A é apresentado o espectro sem irradiação e em B com irradiação. É possível verificar que a variação do espectro em B ela é muito maior e em um tempo bem menor do que aquela apresentada em A sem irradiação. Ou seja, a gente conclui que o processo de fotorredução do gás carbônico ele necessita da presença da luz para ocorrer. Quanto à presença do TEA, nós já sabemos da importância dele, já que ele fornecerá o elétron para a redução do gás carbônico, ou seja, ele será essencial para o processo que queremos verificar. Para todos os clorocomplexos e aqueles contendo tiocianato, o experimento foi realizado da mesma forma. O espectro apresentado é do clorocomplexo com difenilfen, que foi o que apresentou a maior variação. Para todos eles, sejam com cloro ou seja com tiocianato, houve a formação de um ombro próximo a 600 nanômetros, provavelmente devido à formação de um ânion radical no ligante polipiridínico reduzido. Isso ocorre pois, no estado excitado, a densidade eletrônica é deslocada para a região do ligante, já que trata-se de uma transição eletrônica MLCT. Após essa alteração da densidade eletrônica, a supressão redutiva promovida pelo TEA faz com que ocorra o preenchimento da lacuna formada no orbital HOMO, permitindo assim que o elétron do LUMO, aquele que havia sido promovido, permaneça na região do ligante, formando o ânion radical. A formação desse ombro ela foi bem mais evidente em complexos que tinham ligantes polipiridínicos fenantrolina e difenilfen. Foi realizado também um experimento em que o composto estava na presença do TEA, mas em exposição à luz, apenas saturação do gás carbônico, e os mesmos não apresentaram nenhuma variação. Para que fossem identificados quais os produtos formados após a irradiação, as soluções irradiadas foram analisadas em um espectrômetro de massas. Esse espectro apresenta 4 produtos que podem estar envolvidos no processo de fotorredução. Seguindo o mecanismo escrito na literatura, o primeiro passo após a supressão redutiva realizada pelo doador de sacrifício é a substituição do ligante axial, que no caso é o triflato, pela molécula dissolvente. É possível verificar em 500 e em 468 espécies com esse ligante axial substituídos pelo DMF e pela cetonitrila. Além destes sinais, a gente também consegue verificar em 427 uma espécie sem nenhum ligante axial, e isso pode acontecer pois o triflato é um ligante muito lábil e pode ter sido removido durante a ionização da amostra. Por fim, em 455, a gente verifica um sinal que é referente ao composto com o ligante axial monóxido de carbono, o qual é um dos produtos da fotorredução do CO2. Vale ressaltar que a amostra analisada seguiu um padrão isotópico, ou seja, visto que cada elemento vai ter uma distribuição da abundância de cada isótopo, o que foi visto no espectro é equivalente ao do rênio, confirmando que realmente é o complexo. Foi feito o espectro de massa do mesmo complexo anterior, porém na presença do doador de sacrifício. Foi observada a presença de 3 produtos, e se compará-los ao espectro anterior, a gente verifica que há a presença também do complexo com o ligante axial acetonitrila, porém esse está numa abundância relativa maior do que os outros produtos, e a gente verifica que não há o complexo com o ligante axial DNF. Esse resultado, embora ele seja inesperado, ele poderia ser obtido de forma mais satisfatória, essa investigação poderia ter sido continuada na cromatografia gasosa. Entretanto, o mesmo equipamento não estava disponível no laboratório. Ao fim do trabalho, é observado que os objetivos iniciais propostos eles foram atingidos satisfatoriamente. Isso porque foi possível verificar que os compostos preparados eles são adequados para serem utilizados como fotocatalisadores para a redução de CO2, uma vez que eles apresentaram propriedades adequadas. Além disso, foi observada a formação de importantes intermediários e produtos de reação por diversas técnicas,
como a espectroscopia eletrônica e a espectrometria de massas, a qual essa última, embora não fosse a técnica mais apropriada para tal análise, ela foi suficiente para mostrar que a fotorredução do CO2 ocorreu. Muito obrigada pela atenção. Agradeço especialmente à FAPESP por ter me dado todo o auxílio financeiro, ao UFABC por ter me dado essa oportunidade e ao Polo Group por ter me dado suporte durante toda a pesquisa e principalmente ao professor André Polo por ter me dado apoio não só na minha carreira acadêmica, quanto na minha carreira profissional até hoje.